E a decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar a denúncia que envolve Jair Bolsonaro ao julgamento da primeira turma do STF recebeu críticas de alguns ministros da Corte. Segundo reportagem da Folha, publicada hoje, esses ministros estão inconformados com a decisão do magistrado. A expectativa é de que haja contestação e uma tentativa de parte dos ministros de levar o caso para o plenário da Corte. A publicação diz ainda que um dos ministros chegou a afirmar que não dá para julgar um ex-presidente desta forma e que o caso é muito grande para não ser analisado por todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Além de Alexandre de Moraes, a primeira turma é composta pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Ana, há aí uma discussão interna sobre essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, de designar o caso para a primeira turma. Muitos querem que o caso seja discutido em plenário com os 11 ministros. Imagino eu que seja também uma das estratégias de defesa pedir, encaminhar alguns recursos para que o plenário da Corte se debruce sobre o caso em eventual aí aceitação da denúncia, né? A gente está aqui já antecipando um pouco os passos. Pois é, e o caso cai exatamente onde não tinha que cair, porque ou volta para a primeira instância, como o ex-presidente na época Lula foi julgado, né, lá no Paraná, Sérgio Moro como juiz desse caso, já que não tinha nenhum cargo eletivo, não era governante, não era nada, então era um cidadão comum, voltou para a primeira instância. Ou então, já que é um caso grande que envolve um ex-presidente e a matança geral de Alckmin, Lula e todos eles ali, né, uma matança, um horror, que coloque no plenário do Supremo Tribunal Federal e nada de virtual, não. É um caso gigantesco. Imagina, minuta do golpe, rascunho da minuta do golpe, golpe de Estado, atentado violento ao Estado democrático de direito com matança geral e uma turminha que vai julgar? Não. É caso para estar exatamente no plenário da Suprema Corte e para todo mundo assistir. Piotr, quero ouvir sua avaliação aí sobre essa discussão de eventualmente levar para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os casos do 8 de janeiro foram julgados, estão sendo julgados em plenário, ainda que seja plenário virtual. Primeiramente, turma já é uma excrescência. Se é a última corte, tem que ser julgada pelos 11 ministros. Essa invenção de corte, eu acho que vem da presidência do Lewandowski, o mesmo que presidiu o fatiamento do impeachment da Dilma, lá no Senado da República. Isso é uma excrescência, não faz nenhum sentido. A começar também de um problema, mesmo que vá para o pleno, não é o caso. Este é um caso de primeira instância, porque todos esses juízes, até porque eles se sentem vítimas, o 8 de janeiro atacou, né, os manifestantes, e estou falando dos vândalos, não os manifestantes, eles atacaram todos os prédios, então eles são vítimas. Se eles são vítimas, eles não podem julgar. O caso do Alexandre de Moraes se sente de tudo, vítima, promotor, delegado, tudo, vai ser então de todos os ministros, porque eles também são vítimas. Não há no direito nenhuma tese que permita que esse caso continue no Supremo. Em que pese o fato de já estar errado da investigação ter começado no Supremo. Isso deveria ter sido da Justiça Federal, na primeira instância, provavelmente em Brasília, porque foi lá que aconteciam os fatos. E aí, dá-se a justiça. Mas qual o juiz hoje do Supremo, levando-se em conta o comportamento do Supremo recente? Vamos pegar só 2 fatos. O Barroso, que vai presidir, se isso for para o pleno, porque ele é o presidente da Corte, é o sujeito que disse lá atrás, como é que ele falou do bolsonarismo? Derrotamos o bolsonarismo. Qual a isenção do Barroso? Eu tenho que levar isso em conta. O passado não dá para se apagar. Eles estão usando fatos passados para justificar uma denúncia no presente. Não é isso, então. Eu preciso levar esse comportamento. O Moraes, que é da primeira turma, se for julgado ele também, ele pode se declarar impedido. Não tem esse histórico no Supremo Tribunal Federal. O Toffoli nunca se declarou impedido, embora tivesse sido advogado do PT para julgar os casos do Petrolão. Mas vamos lá. A questão é a seguinte, e até do Mensalão, se não me engano. Mas vai adiante como?
Qual é a alegação técnica? Qual é a presunção de isenção da Suprema Corte hoje, do Supremo Tribunal Federal, por esses fatos todos? O Alexandre de Moraes disse outro dia que tinha muita gente para prender e muita gente para multar. Quer dizer, ele já julgou, já condenou, mas teve direito à defesa? Quantos casos aí, por exemplo, a gente lembrou aí de que o juiz precisa ouvir as alegações da defesa. Teve casos daqueles do 8 de janeiro em que, nas poucas manifestações em que o advogado conseguiu fazer chegava agora a defesa, no minuto seguinte era publicada a sentença. O juiz não levou em conta o fato da defesa. Então, quer dizer, é um debate que, tudo bem, despiora, né? Porque hoje, se ficar na turma, é muito ruim. Ir para o pleno, enfim, mas está errado de estar dentro do Supremo Tribunal Federal.